a revelação dentro do texto. Então, desde já quero deixar para todos que estão assistindo esse vídeo, que estou usando nessa leitura, depois vou usar outra leitura, versão corrigida, mas nessa leitura estou usando a Bíblia, a tradução, linguagem de hoje. Romanos capítulo 8, versículo 11, 13 e 14. O versículo 11 está escrito assim: se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Versículo 13. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Versículo 14. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Texto tremendo, né? É uma coisa linda a palavra do nosso Deus. Vários princípios nós tiramos aqui para nossas vidas, para aplicar na nossa vida, nos nossos dias. Nós entendemos através desse texto que nós somos templo do Espírito Santo. Entendemos também que o Espírito Santo, ele tem a função de santificar o nosso corpo mortal, como está descrito dentro do texto. Entendemos também através desses textos que nós acabamos de ler, que nós podemos ser tanto santificados pelo Espírito Santo, ou seja, matando as ações pecaminosas que procedem de dentro de nós diariamente. Isso, a convenção do Espírito Santo, isso deve ser diariamente na vida do cristão recém-convertido, ou seja, que começou a sua trajetória em Cristo Jesus. Como também podemos ser sufocados pela nossa natureza humana, levando assim a uma morte espiritual. Nós podemos viver espiritualmente pela ação, ou seja, e direção do Espírito Santo de Deus, como podemos também ser mortos espiritualmente, permitindo que os desejos, os sentimentos e as ações que procedem de dentro do ser humano venham nos matar espiritualmente. Vamos entender sobre o poder de Deus. As maravilhas, já estou com a Bíblia na minha mão, versão corrigida. Quero ir com você em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. No capítulo 1, versículo 18, primeiramente, vamos ler 1 Coríntios. Capítulo 1, versículo 18. Somente que está escrito assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos salvos é o poder de Deus. Veja, quem escreveu, foi usado para escrever esse texto, sabia muito bem o que estava escrevendo, ou seja, o Espírito Santo, através da pessoa de Paulo, que outra hora era Saulo. Teve essa experiência de perseguir a igreja, de acreditar que o evangelho era uma heresia, mas na verdade quem estava preso na heresia era Saulo, que se tornou Paulo um grande missionário para a glória do nome do Senhor. O capítulo 2, o versículo 4, ainda de 1 Coríntios, está escrito assim: capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do poder, do Espírito e de poder. Paulo está dizendo: eu não tive no meio de vocês com palavras persuasivas. Palavras persuasivas são palavras lindas, são palavras, ou seja, formadas, são palavras de homens estudados e mulheres estudadas, que estudou para aquilo, para falar bonito mesmo, que aparentemente, quando a gente vê, parece até ser Deus usando, mas na verdade não passa de sabedoria humana, não passa, ou seja, de entendimento humano. Mas Paulo disse: eu tive no meio de vocês no poder do Espírito de Deus. Houve uma manifestação, houve a graça de Deus manifestada no meio de você, não com palavras persuasivas, mas no poder do Espírito. Pois o Espírito Santo é o que faz a diferença na vida de uma pessoa. Nós podemos ter muitos estudos. É errado estudar, não. É errado nós estudar, ou seja, o estudo teológico. Não, pois o estudo teológico é a doutrina da palavra de Deus. Porém, muito se apega a isso e deixa de ter uma comunhão plena com o Espírito Santo. Para nós adquirirmos e sermos santificados e transformados o nosso corpo físico diariamente, isso é, até nós descer o pó até a vinda de Jesus,
Não é por sabedoria humana, não é numa faculdade, sentado numa faculdade, não. Isso só pode fazer o Espírito Santo de Deus. É através do ministério do Espírito Santo de Deus que as ações pecaminosas do nosso corpo vai ser mortificada, e isso nos levando a um grande avivamento. Devemos entender que nós somos templo do Espírito Santo, para nós entendermos o texto no princípio lido, em Romanos capítulo 8, no seu verso 11, 13 e 14. 1 Coríntios 3, versículo 16 está escrito: não sabeis vós que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Nós lemos também em capítulo 6 ainda de 1 Coríntios, versículo 19, está escrito: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não são de vós mesmos. Entendemos que nós não temos posse nem do nosso corpo, nós não pertencemos a nós mesmos, uma vez que nós fomos comprados. 1 Coríntios 6, versículo 20, parte A: porque foste comprado por bom preço. Então, quando você compra algo, você toma posse daquilo. Jesus nos comprou, eu e você que está assistindo esse vídeo, pelo preço do seu próprio sangue no Calvário. E quem compra algo precisa levar para si. Ele está de posse daquilo que comprou. Quando você vai comprar no mercado, quando você vai comprar qualquer coisa, você vai deixar lá? Não, você vai levar aquilo que você comprou, porque pertence a você. Assim é você não pertence a você mais para você fazer o que você quiser, ou eu não pertenço a eu mesmo para me fazer o que eu quiser do meu corpo, da minha vida, como se eu tivesse o direito de livre-arbítrio, como muito se prega. Livre-arbítrio é enquanto você não entrega sua vida para Jesus. Mas uma vez que você entregou sua vida para Jesus, não há mais um livre-arbítrio. Capítulo 9, versículo 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz cada dia e siga-me. Porque aquele que achar sua vida perderá, mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. O Senhor estava dizendo, quando tomar a decisão de servir ao Senhor, seguir Cristo, nós temos que servir a Ele em espírito e em verdade e com o coração inteiro. Não dá mais para a gente viver do jeito que a gente quer viver, andar do nosso jeito, se vestir do nosso jeito. Nós temos que se enquadrar dentro da doutrina bíblica dada pelo Senhor. A doutrina bíblica, ela não deve se enquadrar na nossa vida. Nossa vida deve se enquadrar dentro da doutrina bíblica, dentro dos padrões estabelecidos pelo Pai, pela pessoa de Jesus e agora pelo ministério do Espírito Santo, para que dentro de nós haja uma transformação de dentro para fora. Pois nós entendemos nos textos, primeiro, que nós somos o templo do Espírito Santo. Segundo, o Espírito Santo, ele tem a função e o propósito de santificar a nossa vida, tirando do estado de morte espiritual e levando para o estado de morte, ou seja, de vida espiritual. Ou, se nós permitirmos a nossa natureza humana vencer, ou seja, o nosso desejo de vencer a Deus, de servir a Deus, nós vamos ser vencidos e assim vamos ser levados à morte espiritual, levando assim à morte eterna, se não houver arrependimento e regresso ao caminho da verdade, pela prática da doutrina de Cristo, e uma vida contínua de oração, consagração e separação para Deus. Então nós somos templo do Espírito Santo. E entendemos os textos, princípio também, porque é necessária aquela ação dentro do coração do ser humano. Vamos entender. Abra sua Bíblia comigo em 7, 21, 22 e 23, do evangelista Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 21, está escrito assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, versículo 22, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, versículo 23. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Procede de onde? De dentro. Então, nós, seres humanos, separados de Deus, como está escrito em 3:23, Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós fomos separados de Deus por conta dos nossos pecados. Cristo, enviado pelo Pai, trouxe a reconciliação através do seu ministério e da sua morte, ou seja, reconciliando o mundo assim novamente com Deus. E para não ficar nas minhas palavras, vamos comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, vamos ver o que aconteceu através do ministério de Jesus, capítulo 5,
de 2 Coríntios, no versículo 19, 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo. Deus estava em quem? Em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ou seja, Deus estava sobre Cristo, por intermédio do seu Espírito. Cristo, uma vez como homem normal, como eu e você, venceu. Hoje ele é um homem sobrenatural, ou seja, ele é um homem espiritual com corpo glorificado, mas com corpo igual ao nosso. Então Deus estava em Cristo, reconciliando consigo. Consigo quem? Com Deus. O mundo, quem está se referindo ao mundo? Aos seres humanos. Continuação do texto, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Não lhes imputando, ou seja, o Senhor não estava imputando o tempo da ignorância. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo, ou seja, com o Criador, por intermédio de Cristo, o mundo. E uma vez Cristo começando a redenção em Cristo Jesus, deu-se em continuidade aos seus 12 apóstolos, escolhidos por ele, capacitado e preparado. Por isso nós temos o evangelho até hoje. Pois por intermédio de Cristo, por intermédio de seus apóstolos, de tantos outros, de todas as gerações, chegou até nós hoje. Então você que é servo de Deus, pastor, ministro, missionário, você foi levantado por Deus, se a chamada é de Deus, para que fosse colocada a palavra da reconciliação em você, para através da tua ministração, ou seja, através da pregação dos teus lábios, outras pessoas venham se reconciliar com Deus, através da palavra que está sobre a tua vida, assim como Deus estava sobre Cristo e reconciliando o mundo consigo, através da ministração do Mestre. Assim somos nós hoje, embaixadores de Deus. Vamos ler a continuação do texto, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Hoje, eu e você, que prega a mensagem da cruz, todos os líderes, pastores, homens e mulheres ou jovens, independente da classe social, grande ou pequeno, que foi levantado por Deus, antes que eu te formasse, eu no ventre te conheci, e antes que saísse da mata te santifiquei, as nações te dei por profeta. É uma chamada divina. Nos nossos dias, muitos estão se autodenominando pastores, líderes, apóstolos. Mas Deus tratará com cada um segundo as suas obras. Não cabe a mim nem a você julgar ciclano B, ou seja, ministério B e A. Não. O que devemos é orar para que Deus venha abrir os olhos de todos. Mas eu e você que é fiel, que somos fiéis, você que está assistindo esse vídeo, a palavra da reconciliação fala sobre a sua vida. Uma grande responsabilidade de pregar a verdade e viver a verdade que prega. A palavra da reconciliação. Então nós devemos entender que para o poder de Deus operar através das nossas vidas, nós temos que ter uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Quero voltar em Romanos capítulo 8, que foi o capítulo inicial da nossa transmissão do tema de hoje. No capítulo 8, no versículo 14, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí talvez você se pergunta, irmão Diácono Marcelo, como eu sou guiado pelo Espírito de Deus? Vamos para a resposta. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, no versículo 20 e 21. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, está escrito assim. Leia comigo. Versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação. Versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Primeiro, no versículo 20, entendemos que a profecia não é de particular interpretação. Diácono Marcelo, o que significa isso? Eu não posso dizer, eu leio isso e eu entendo assim. Não. Eu não posso ler um texto isoladamente e dizer, esse texto quer dizer isso e isso. Não. Isso é uma particular interpretação. É um achar seu e meu. Pois as Escrituras Sagradas, ela é divina. Pois é impossível eu e você interpretarmos a Bíblia, a não ser que o Espírito de Deus repousa sobre nossa vida. E isso dependente do grau espiritual que você vive. Porque tem pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, mas ainda não consegue entender a Bíblia. Tem pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, mas ainda não conhece os mistérios de Deus. E isso é devido à sua comunhão com o Espírito Santo. A sua vida de oração, tempo de oração, consagração, meditação na palavra de Deus. Pois a Bíblia ensina
para a gente em Salmos capítulo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja bem a expressão de dia e de noite. Nós temos uma parte da nossa vida, é matéria. Ou seja, Deus, Espírito, na sua construção no princípio, ou seja, em Gênesis capítulo 1, e disse Deus, haja luz e houve luz, e Deus começa a criar. Quando ele chega na formação do homem, Deus resolve criar o homem à sua imagem e semelhança. A primeira matéria que Deus pega e Deus usa, qual é? É da terra. A primeira matéria o Senhor constitui, começa a fazer como o olheiro que ele é, ele começa a formar um corpo, ou seja, da matéria, terra. Só então depois ele sopra o espírito dentro da matéria. E os dois elementos se juntando, se torna alma vivente. Aí nós temos corpo, alma e espírito. Nós temos um ser humano que é alma vivente, que entende, por ser criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o que é matéria nosso, deseja as coisas da matéria, ou seja, da terra. Por isso essa guerra interna dentro de nós. Porque parte de nós se alimenta das coisas da terra, por ser parte de nós ser terreno. Mas a outra parte, que é o espírito, que é do alto, que é celestial, almeja estar perto de Deus. Pois o Espírito Santo, no capítulo 8, no versículo 16 de Romanos, porque o mesmo Espírito, ou seja, o Espírito Santo com letra maiúscula, testifica com o nosso espírito, ou seja, o nosso espírito, nosso homem interior, com letra minúscula. Testificar quer dizer falar, comunhão. Ele vem e fala com você, coloca desejos, sentimentos, tudo isso para ter o crescimento e que agrada a Deus. Jamais o Espírito Santo de Deus vai colocar algo no teu coração para se afastar de Deus. Isso não é possível. Pois o que ele mais quer é que você fique mais perto de Deus a cada dia. Por isso, o ministério do Espírito Santo e o último ministério, o ministério do Pai, do Filho e agora do Espírito Santo. Jesus subiu, ele desceu para nos convencer e essa convenção é diária. Todos os dias ele precisa nos convencer dos nossos erros, das nossas atitudes, para que assim nós venhamos a cada dia aparecer com o Senhor, pois nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Pois não devemos ter atributos diferentes do nosso Pai. Uma vez que eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Então, devemos ter os atributos de Deus. Se isso ainda não aconteceu, é por conta da comunhão nossa. Quanto mais buscamos, mais poder de Deus. Quanto mais lemos, mais conhecimento. E quanto mais buscamos, consagramos, mais se aproximamos do Senhor. E o Senhor cresce na nossa vida e nós diminuamos. Diminuir diante de Deus significa deixar as práticas pecaminosas que nos dominam, os desejos que nos dominam. Prática do pecado, da vaidade, da sensualidade, da prostituição, da mentira, tudo isso nos separa de Deus. Mas uma vez que o Espírito Santo, ele se apodera da nossa vida, vai havendo um crescimento espiritual. Mas uma vez que ele perde força na nossa vida por conta da gente permitir isso, pois o maior gigante da nossa vida sou eu e você mesmo. Satanás ele fica em segundo plano, pois ele só usa a nossa fraqueza para nos derrubar. Mas a brecha, o espaço quem dá é a nossa natureza humana. A mentira, a vaidade, a sensualidade, os prazeres de mostrar para o homem. Tantas coisas que desagradam a Deus, que é contra os mandamentos de Deus. Então, como que eu sei que eu sou guiado pelo Espírito de Deus? Nós acabamos de ler. Primeiro, a Bíblia não é de particular interpretação. Para nós entender melhor, vamos entender algo aqui. Abra a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, no seu versículo 12, está escrito assim: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Vi 7 castiçais de ouro. De que nós estamos falando? A pergunta é, como eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus? As Escrituras Sagradas, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, por Deus. Então, para mim ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, ser guiado por Deus, eu tenho que viver aquilo que Ele inspirou nos pergaminhos e agora Ele quer colocar dentro de você, uma vez que nós somos habitação de Deus, uma vez que Ele vem para morar dentro de nós, para que a palavra que está escrita no papel, ela não fique só no papel, mas que ela venha ser introduzida no meu e no teu coração, pois a transformação e o problema nosso está dentro de nós. Pois pelo fato de nós estarmos num corpo corruptível, que só vai ser transformado, isso só vai mudar, não há libertação para o corpo físico.
Isso só vai acontecer quando nós for transformado. Então nós recebemos um corpo glorificado, ou seja, um corpo sem pecado e que não envelhece, e que não terá mais os traços do pecado, nem mais os riscos, as vaidades, tudo que nós temos hoje no nosso corpo e que combate contra a nossa alma, não haverá mais que recebemos. Quando for transformado, isso está descrito e narrado na 1 Coríntios capítulo 15, que fala do corpo glorificado. Mas enquanto isso não acontecer, nós estamos numa guerra constante, a carne contra o Espírito. Então, para mim ser guiado pelo Espírito Santo, é quando eu sou guiado pelaquilo que está escrito, que foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, todos aqueles que são filhos de Deus são guiados, todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Então, primeira coisa, a Bíblia não é de particular interpretação, ou seja, eu não posso achar, eu não posso dizer que isso e aquilo, mas a Bíblia responde a Bíblia. Para cada texto existe resposta dentro da própria Bíblia, dentro da própria palavra de Deus. E é isso que nós vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 12, que está escrito assim: e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Versículo 16 está escrito também assim: e ele tinha na sua destra 7 estrelas. Primeira coisa, 7 castiçais de ouro. Segunda coisa, 7, ou seja, estrela. O que significa os 7 castiçais de ouro e o que significa as 7 estrelas? Se o Senhor, que inspirou a palavra dele, ele mesmo não a respondesse, seria impossível de eu responder. Nós só ensinamos aquilo que o Espírito Santo nos ensina. Nós, de maneira alguma, nós podemos interpretar a Bíblia, pois quem interpreta é o mesmo que, ou seja, inspirou a Bíblia. Porque o nível espiritual está tão além que jamais nós vamos compreender Deus, jamais. Mesmo vivendo na eternidade, jamais nós vamos entender os mistérios de Deus oculto. Muitos deles sendo revelados pela igreja agora. Mas isso é uma partícula de que há de Deus sendo revelado por intermédio das suas escrituras e pelo ministério do Espírito Santo. Jamais vamos compreender, podemos compreender o que está escrito, dependendo da comunhão, o nível e o grau espiritual que você vive com Deus e que você se encontra neste momento. Então nós vemos aqui que o mesmo Senhor que fala para ele escrever, no capítulo 1, ou seja, o versículo 11, ele fala: o que vês, escreve. Ou seja, o Senhor está dizendo, o Senhor está falando e está dizendo, escreve. Ou seja, inspirada por Deus. Quem está escrevendo é um homem santo. E quem está escrevendo é um homem normal, mas porém é um homem santo, não é qualquer homem. É pessoas que têm vida com Deus, primeiro, separado por Deus, segundo, capacitado por Deus. Mas quem fala o que deveria ser escrito é o Espírito Santo. O Senhor está dizendo: o que vês, escreve. E ele começa a escrever, um homem santo, separado para Deus, escrevendo. Mas ele não está escrevendo aquilo que ele quer escrever. Ele não está escrevendo conceitos humanos. Ele não está escrevendo os desejos humanos. Por isso que a Bíblia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirado. O Espírito Santo falava e eles escreviam. Eles não colocaram ali os seus dogmas. Ele não colocaram ali os seus ensinamentos, os seus porquê, os seus achos, eu sei, eu posso. Não. Ele escreveu o que Deus mandou escrever. Isso é o que significa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, pois toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Então nós vemos aqui o Senhor respondendo para ele, explicando para ele o que ele mesmo acabou de mostrar. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Veja que o Senhor mostra a visão para ele, e depois o mesmo Senhor explica o que é que significa, pois é mistério. É algo oculto. Mistério quer dizer algo oculto que precisa ser revelado, que jamais nós vamos compreender, mas o Senhor é que nos ensina. Então, ser guiado pelo Espírito de Deus é quando você vive na prática da palavra. Quando você não é somente ouvinte. Vamos comigo no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Está escrito assim: pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós incestada, a qual pode salvar a vossa alma. Receber a palavra incestada, ele usa aqui a expressão de que Jesus é uma videira e nós somos o galho, incestar o galho na videira. É quando nós recebemos a mensagem e guardamos. Versículo 23, onde eu quero chegar, 22. Sendo cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos com falso discurso. Muitos estão se enganando a si mesmos. Por quê? Porque são só ouvinte.
a mensagem que recebe na igreja, a mensagem que recebe na rua através do rádio ou da transmissão, não guarda, ou seja, guardar significa uma prática contínua. Ou seja, 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para quê? Para não pecar contra ti. Então, viver guiado pelo Espírito Santo de Deus é viver na prática da palavra. E assim como a palavra, eita Jesus, aleluia, sinta a presença de Deus muito forte aqui. E para nós vivermos, hoje a gente tem que entender, a Bíblia ela foi inspirada em pergaminhos. Depois, ou seja, com o tempo foi passado para a Bíblia, papéis comuns como temos hoje. Mas devemos entender que uma vez que nós somos o templo, o Espírito Santo quer morar na minha e na tua vida, a minha e na tua vida. E qual é o propósito dele morar dentro de nós? É porque o pecado, o problema está em nós. O problema não é externo, é interno. Como a gente leu em 7, 21, 22 e 23 do Marcos. Como está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são a prostituição, a impureza, a lascívia, a inveja, a contenda, a divisão. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que cometem, ou seja, pratica hoje, pratica amanhã, pratica depois, até sua morte, não herdarão o reino de Deus. Então, aquelas práticas são sentimentos e desejos que procedem de dentro de nós. Por isso o Espírito Santo nós precisamos ouvir a mensagem, acreditar. Só então nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Então estaremos lavados para receber o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Primeiro, arrependimento depois de ouvir a mensagem. Louvado seja Deus. Atos capítulo 2, versículo 37. Atos capítulo 2, versículo 37. Que está escrito assim. Atos capítulo 2, versículo 37. Está escrito assim: ouvindo eles isto, compungiram no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Versículo 38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. O que aconteceu aqui? Quando a igreja foi batizada com o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, eles receberam grande autoridade dos céus. E eles começaram a pregar, e aquelas palavras saíam como chama de fogo dos seus lábios, movendo o coração do ser humano. É por isso que não há conversão hoje. As conversões são muito poucas, porque as pessoas que ministram pela carne. As pessoas que estão me louvando, estão louvando pela carne. As pessoas que estão pregando aquilo que acha, não é aquilo que Deus manda. O Senhor falou para Jeremias, ou seja, quando o Senhor fala: olha, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da mata, te santifiquei as nações, te dei para o profeta. É um plano de Deus sobre a minha vida e a tua vida. Não é uma escolha agora, é uma escolha de mesmo que viesse a existência. Deus não te escolheu agora. E Jeremias, com temor, por entender, este povo não vai receber a minha mensagem. Este povo não vai dar crédito para aquilo que eu vou pregar, porque é assim mesmo. Quem é escolhido de Deus, quem é levantado por Deus, são poucos que vão ouvir. Mas acredite que pelo menos um já é grande lucro se ouvir, porque vai resgatar aquela alma do buraco do inferno. Vai resgatar aquela alma que está indo para o abismo, muito estão indo para o abismo agora, por não receber a doutrina, por estar recebendo ensinamentos que são vaidade, que se acomoda, que aprisiona nas coisas terrenas. As pessoas estão presas às coisas do mundo, e muitos estão deixando de pregar a palavra da verdade. E nós vemos aqui que depois que eles pregaram, aquelas mesmas pessoas que crucificaram Jesus, aquelas mesmas pessoas que disseram: crucificam, mata ele, são as mesmas que estão ouvindo agora. E o Espírito Santo convenceu através daqueles apóstolos cheios de Deus. E eles disseram: varões, o que é que nós devemos fazer agora? Já que a coisa não é do jeito que eu pensava, para você entender mais ou menos o pensamento deles. Se é assim o que nós devemos fazer, ele diz: arrependei-vos. Arrepender quer dizer deixar todas as práticas de pecado que desagrada a Deus, que vocês praticaram até hoje. A mentira, a vaidade, a sensualidade, o engano, a maldade, a crueldade, a falta de amor, misericórdia, bondade para com o próximo. O comprar, não pagar, o ser injusto. Arrepender e seja batizado, pois o batismo é para quem se arrependeu, não é para quem ainda não conhece nem a palavra. Não se pode batizar uma pessoa que não conhece, que não sabe o que é arrependimento. Eles perguntaram o que nós devemos fazer, isso depois da mensagem.
Isso significa que o Espírito Santo entristeceu seus corações, dizendo, convencendo, dizendo, vocês estão no erro. Pois é isso que está escrito em 16, ou seja, verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque eu vou para o meu Pai. E do juízo porque o príncipe deste mundo, que domina o mundo, o príncipe deste mundo é Satanás, que está assolando o mundo, destruindo pelas doutrinas, pelo adultério, pela vaidade, pela prostituição, levando o povo a se prostituir, espiritualmente e fisicamente, levando e destruindo os lares. O príncipe deste mundo, ele foi vencido, mas nós só podemos vencer que ele continua trabalhando sobre a terra. Nós só podemos vencer se nós se submeter àquele que venceu o mundo. Tenho dito isso para quem me tem as páginas. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não falou que nós ia vencer, está dizendo, eu tenho dito isso, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo, eu tenho suporte para dar para a minha igreja, porque eu venci. Vencer o mundo é vencer seu próprio desejo. Vencer o mundo é vencer suas próprias vontades, que é uma luta dentro de nós diário. Nós não estamos no conflito direto com Satanás, pois ele é o Espírito. Nós estamos no conflito com as coisas físicas, que por trás atua as legiões de principado e potestade. Coisas que nos agradam, mas que o fim nos levará à destruição eterna. Eles compungiram e disseram, o que nós devemos fazer? Ele disse, arrependa, e se batize, e recebeis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é um dom, e o mesmo Espírito Santo vai nos guiar. O mesmo Espírito Santo vai te ensinar a palavra, vai te dar força para consagrar, jejuar. Isso é ser guiado por Deus. Nós fomos nascidos da carne. O que é carne, o que é nascido da carne é carne. Nessa tradução, abra sua Bíblia em João capítulo 3. Na linguagem de hoje, João capítulo 3, versículo 6, que está escrito assim. Capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 6, está escrito assim: quem nasce dos pais humanos é ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é o ser de natureza espiritual. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito, como na versão corrigida. Capítulo 3 de João, versículo 6. O que é ser? Quem é nascido da carne é carne, quer dizer, é carnal, é natural. E por ser natural se cumpre 2:14, 1 Coríntios. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. A pessoa vai ver, não vai entender, é loucura para o natural. E não pode compreendê-lo, já está dizendo, não vai entender. Porque se disser, você se entende espiritualmente. Uma pessoa espiritual, para ser entendida, a pessoa que, para entender uma pessoa espiritual, ela tem que ser espiritual também. A pessoa, para entender uma pessoa espiritual, ela tem que ser espiritual também. É por isso que com quem você anda, você vai ser semelhante a ela. Se você anda com a pessoa carnal, você vai ser semelhante a ela. Se você anda com o homem espiritual, você vai ser semelhante a ele. Então não ande com pessoas que não ande com um jugo desigual. Que consenso tem? Ou seja, o templo de Deus com o templo dos ídolos. O filho de Belial com o filho de Deus. O templo de Deus com o templo dos ídolos. Jugo desigual. E que comunhão tem a luz com as trevas? A luz deve pregar para as trevas, para que as trevas saiam de lá e venham para a luz. Mas não participar dos seus atos é completamente diferente. Você pode entrar em qualquer lugar para pregar a palavra de Deus. Em qualquer lugar, independente do que seja. Você pode entrar e pregar, mas não fazer aquilo, ou seja, que eles estão fazendo. Ser convivente com aquilo que eles estão fazendo, mas pregar isso se você estiver preparado para você entrar em certo lugar e você não ficar lá junto com eles. Porque precisa de uma preparação e uma capacitação espiritual. A pessoa pode entrar no bar e pregar, sim, pode. Você está em condição física e espiritualmente capacitado para ver a bebida e você não cair e ficar ali junto na mesa com eles? Irmão, eu posso pregar dentro de uma casa de prostituição? Se Deus mandar, pode, porque Deus conhece o teu coração. Se você está pronto para entrar lá e pregar e não ficar lá com eles. O nível espiritual, a vida de santificação, vida de oração. Para nós termos a vida santificada, temos que ter uma vida direcionada por Deus. Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 1, está escrito assim:
Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. Versículo 2, porque vos bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor. Versículo 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstiai da prostituição. Versículo 4, que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra. Versículo 5, não nas paixões de concupiscência, como gentio que não conhece a Deus. Versículo 6, ninguém oprime ou engana seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Versículo 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Versículo 8, portanto quem despreza isto não despreza os homens, mas a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quando você despreza tudo isso, você está desprezando não o homem, mas a Deus. A santificação vem por obedecer a palavra. No capítulo 4, versículo 9, que ele fala, no mandamento nós demos. E assim como nós te ensinamos, ou seja, guarda, pratica cada dia para que haja um crescimento. Porque essa é a vontade de Deus, ou seja, a santificação. A santificação é um processo, ser santo é ser separado. A santificação é um processo contínuo, isso se dará até a minha morte, a tua morte ou até a vinda de Jesus. Pois nós estamos num corpo físico que continuamente luta contra a nossa alma. Então a santificação é um processo contínuo, hoje, amanhã, depois, sempre. E como isso acontecerá? 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Orar sem cessar significa orar posicionado, caminhando, andando, deitado, em pensamento. É as orações mais poderosas, é as orações em pensamento, para a glória do nome do nosso Senhor. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso corpo, espírito, alma e corpo seja plenamente conservado. Capítulo 5, versículo 23 de 1 Tessalonicenses, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda do nosso Senhor. É irrepreensível. O que é irrepreensível? Sem falta alguma. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Aqui está falando de santificação, e a santificação começa por aqui, a mente, corpo e alma. O nosso corpo tem que ser santificado. E quem vai operar essas maravilhas de santificar nossos membros, nossos olhos, nosso ouvir, a nossa fala, nossas línguas, que aqui com a mesma língua nós, ou seja, exalta o homem criado em imagem e semelhança de Deus, mas ao mesmo tempo amaldiçoa as pessoas e até nós mesmos com a língua. Mas a palavra fala em 4:29, Efésios, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para promover a edificação, para que dê graça àquele que ouvem. Enquanto você fala, são palavras que edificam vidas. Aquilo que você falar tem que edificar pessoas, levantar pessoas e vida de pessoas ser transformada pelaquilo que você está pregando, pois as palavras que saem da tua boca são santas, por você ser templo do Espírito Santo, e sendo o templo do Espírito Santo, ser uma santa e ser um santo de Deus. Então, para nós ter uma vida elevada espiritual, primeiro, renunciar. Segundo, obedecer a palavra de Deus. Ter vida de oração. Não adianta nós só orar e jejuar e pregar a palavra sem praticar a palavra. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. 10:17 Romanos. Esse ouvir é o mesmo ouvir de capítulo 1 de Tiago, versículo 22. Não seja somente ouvinte da palavra de Deus, mas cumpridor.